O Brasil é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e o agronegócio desempenha um papel fundamental na economia do país. Para atender à crescente demanda por alimentos, os produtores precisam aumentar a produtividade sem deixar de preservar os recursos naturais. Nesse cenário, a inovação se torna indispensável e é justamente aí que as startups começam a transformar a agricultura por meio da tecnologia, da ciência e de novas soluções para o campo. Mas afinal, o que são as startups? Startups são empresas criadas para desenvolver soluções inovadoras para problemas reais. Elas normalmente utilizam tecnologia, inteligência artificial, aplicativos, sensores e análise de dados para criar produtos e serviços capazes de facilitar a vida das pessoas. Nos últimos anos, o número de startups voltadas ao agronegócio cresceu rapidamente. Esse crescimento aconteceu porque os produtores passaram a enfrentar desafios cada vez maiores, como mudanças climáticas, aumento dos custos de produção e necessidade de produzir mais alimentos utilizando menos recursos. Com isso, essas empresas passaram a desenvolver soluções específicas para atender às necessidades do campo. O agronegócio enfrenta diversos desafios: mudanças climáticas, pragas, desperdícios de fertilizantes, escassez de água e o aumento dos custos de produção exigem soluções cada vez mais eficientes. Antes da chegada dessas tecnologias, muitas decisões eram tomadas apenas com base na experiência do produtor. Atualmente, informações coletadas em poucos minutos ajudam a identificar problemas que poderiam passar despercebidos. Isso reduz prejuízos, melhora o planejamento da propriedade e permite agir rapidamente diante de qualquer alteração na lavoura. A química está presente em praticamente todas as etapas da agricultura moderna. O crescimento saudável das plantas depende da presença de nutrientes essenciais, como nitrogênio, fósforo e potássio, além do equilíbrio do pH do solo. Outro benefício importante está relacionado ao uso consciente dos fertilizantes. Aplicar produtos em excesso aumenta os custos e pode causar impactos ao meio ambiente. Já uma aplicação abaixo do necessário reduz a produtividade da cultura. Por isso, as informações obtidas por meio das análises químicas permitem que o produtor encontre um equilíbrio entre produtividade, economia e sustentabilidade. Além da química, a tecnologia também desempenha um papel fundamental, atualmente como drones, sensores, GPS, satélites e inteligência artificial permitem acompanhar a lavoura praticamente em tempo real. Além das atividades realizadas diretamente na lavoura, a tecnologia também trouxe mudanças importantes para a administração das propriedades rurais. Atualmente, muitos produtores utilizam softwares de gestão para registrar despesas, controlar estoques, acompanhar a produtividade de cada safra e planejar o plantio e a colheita. Essas informações facilitam a organização da propriedade e ajudam na tomada de decisões, tornando a produção mais eficiente e competitiva. As startups estão presentes em diversas etapas da produção agrícola. Hoje, existem empresas que desenvolvem drones para monitorar as plantações, sensores capazes de medir a umidade do solo, softwares que analisam imagens de satélite e aplicativos que ajudam o produtor a acompanhar toda a propriedade pelo celular. O crescimento das startups voltadas ao agronegócio também fortalece a economia brasileira. Essas empresas geram empregos, incentivam o desenvolvimento de novas tecnologias e aproximam produtores, pesquisadores e universidades em busca de soluções para os desafios do campo. Com isso, a inovação deixa de beneficiar apenas uma propriedade e passa a contribuir para o desenvolvimento de todo o setor agrícola. Toda essa inovação também está transformando a rotina de quem trabalha no campo. Atividades que antes dependiam principalmente da observação e da experiência do produtor, hoje podem contar com informações muito mais detalhadas. Isso permite identificar problemas com antecedência, planejar melhor cada etapa da produção e tomar decisões com mais segurança. É justamente nessa união entre a experiência do produtor e as novas tecnologias que as startups encontram espaço para desenvolver suas soluções. Elas observam problemas reais do campo e buscam maneiras mais eficientes de resolvê-los. E essa transformação também acontece perto de nós, em uma região onde o agronegócio tem enorme importância, o oeste do Paraná. A nossa região, localizada no oeste do Paraná, possui um dos agronegócios mais fortes do Brasil. A produção de soja, milho, trigo, aves e suínos movimenta a economia e gera milhões de empregos. Neste cenário, as startups desenvolvem um papel cada vez mais importante, oferecendo soluções que ajudam a
ajudam os produtores a produzir mais, reduzir custos e utilizar os recursos naturais de maneira mais eficiente. As startups estão tornando a agricultura mais inteligente. Elas ajudam o produtor a economizar água, fertilizante e combustível. Também reduzem desperdícios e diminuem os impactos ambientais. Além disso, aumentam a produtividade e tornam decisões mais precisas. Ao longo deste vídeo, vimos que as startups estão assumindo um papel cada vez mais importante na transformação do agronegócio. Elas aproximam o campo de novas tecnologias e ajudam a encontrar soluções para desafios que fazem parte da rotina dos produtores. Da análise das condições do solo até a gestão de uma propriedade, a inovação permite utilizar informações de maneira mais precisa e transformar dados em decisões. Mais do que simplesmente modernizar a agricultura, essas soluções mostram como ciência, tecnologia e conhecimento podem trabalhar juntos para melhorar a produção. E essa transformação ainda está apenas começando. Nos próximos anos, novas soluções podem tornar as propriedades rurais cada vez mais conectadas e automatizadas. Sistemas inteligentes poderão analisar grandes quantidades de informações para auxiliar no planejamento das safras, enquanto máquinas cada vez mais precisas poderão realizar determinadas atividades utilizando somente os recursos necessários. Nesse cenário, as startups terão o desafio de transformar novas descobertas em ferramentas que realmente possam ser utilizadas pelos produtores, inclusive em pequenas e médias propriedades. O grande desafio, portanto, não é apenas produzir mais, é encontrar maneiras de aumentar a produção utilizando os recursos naturais de forma responsável e garantindo que a inovação seja acessível para diferentes produtores. Em uma região fortemente ligada ao agronegócio, como o oeste do Paraná, acompanhar essa transformação significa também pensar no desenvolvimento econômico e no futuro das próximas gerações. As startups mostram que o campo e a tecnologia não são mundos separados. Pelo contrário, cada vez mais, o futuro de um depende da evolução do outro. Neste vídeo, vimos como as startups estão transformando o agronegócio ao unir inovação, ciência e tecnologia. Essas soluções ajudam o produtor a enfrentar desafios, melhorar a gestão, utilizar recursos de formas mais eficientes e tornar a produção cada vez mais sustentável. No campo, inovar não significa apenas produzir mais, mas sim produzir melhor. E é essa união entre conhecimentos e tecnologia que está construindo o futuro do agronegócio.